Oi, turma, vamos lá finalizar então a nossa revisão. E o último ponto da prova foi a nossa última aula, onde nós falamos sobre princípios processuais e princípios da tutela de urgência. Antes de tudo, gente, a nossa matéria ela é sobre processo. Quando a gente está falando de ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, a gente está falando de processo. Então, a gente precisa estudar também, aprofundar um pouco em algumas questões que sejam processuais. Por isso, esse tópico ele está na nossa ementa. E o primeiro princípio que eu queria falar com vocês é também o mais importante, na minha opinião, e na opinião de diversos autores da área, que é o princípio do devido processo legal. Ele é considerado um supraprincípio ou base, é o princípio base, porque ele acaba norteando outros princípios do processo, como por exemplo, por conta do princípio do devido processo legal, nós temos o princípio do contraditório, da imparcialidade do juiz, da publicidade das decisões, enfim, o princípio do contraditório ele acaba tendo ligação com todos os outros e por isso ele é considerado um princípio base ou supraprincípio. Ele traz a ideia, gente, de um processo justo, com ampla participação das partes, onde as partes possam ali participar e de forma justa. Como eu falei, a Constituição traz outros princípios que decorrem dele, como, por exemplo, o contraditório, o princípio da motivação das decisões judiciais, a publicidade, a isonomia e muitos outros. Ele se aplica às relações privadas. Vocês vão lembrar que a gente comentou numa das primeiras aulas sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E nessa aula eu falei, olha, gente, os direitos fundamentais, eles se aplicam às relações privadas, inclusive o caso que foi levado ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, que gerou toda essa tese, ele é um caso que envolvia a exclusão de um sócio de uma empresa, onde foi cumprido o regulamento da empresa e o sócio foi excluído porque o regulamento só previa a criação de uma comissão, não previa o contraditório. E aí, por conta disso, aquele sócio que foi excluído, ele não teve oportunidade de se manifestar e entrou na justiça. Quando ele entrou na justiça, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi nesse sentido, de aplicar o princípio do devido processo legal, do contraditório, também nas relações privadas. Ou seja, esse princípio ele não se aplica somente dentro de um processo judicial, ele também vai ser aplicado dentro de um processo administrativo, dentro de um processo, dentro de uma empresa privada. E então memorizem isso, memorizem que o princípio do devido processo legal, ele se aplica também nas relações privadas. Além disso, ele surgiu ali na primeira dimensão de direitos, quando buscava ali garantir uma proteção do indivíduo frente ao Estado. Por isso, principalmente na área criminal, quando as pessoas elas eram presas sem que elas tivessem oportunidade de se manifestar, sem que houvesse uma autoridade competente, sem que houvesse um processo, sem que houvesse direito a advogado, contraditório. Então, o princípio do devido processo legal, ele inicialmente, ele foi criado com base no direito penal mesmo. Então, um dos exemplos desse princípio é exatamente de que não vai ter pena, não vai ser aplicada uma pena sem que tenha ali um processo. Uma pessoa não vai ser punida sem que tenha ali um processo estabelecido com leis prévias, que a pessoa tenha aquela segurança de que ela vai ser julgada da forma mais justa possível. Outro princípio, gente, que nós estudamos e que vai constar na nossa prova é o princípio da motivação das decisões judiciais. Como assim? Isso significa que toda decisão que vem do Poder Judiciário, ela precisa ser motivada, ou seja, o juiz precisa explicar quais foram os motivos que levaram a ele a tomar uma determinada decisão X ou Y, por que ele está tomando aquela decisão, quais foram os elementos do processo, os argumentos das partes que levaram o juiz a decidir daquela forma, que fizeram ele concluir que aquela era a decisão mais justa
dentro do processo. E o fato de uma decisão judicial estar motivada, estar fundamentada, ela vai possibilitar que as partes possam recorrer, porque aí a parte vai dizer: olha, o juiz decidiu com base no fundamento X, que foi analisado da forma incorreta, de uma forma incompleta, explicar exatamente quais foram os erros da sentença, apontando ponto a ponto, até porque o nosso ordenamento jurídico ele não gosta de recurso genérico. Então você precisa fundamentar o seu recurso, você vai precisar expor os motivos que estão lhe levando a recorrer. E como que você vai fazer isso se a decisão não estiver fundamentada? A decisão ela vai precisar estar fundamentada para que você possa recorrer, expor ali as motivações do seu recurso. Então, definir de uma forma individualizada qual é o objeto da sua impugnação, até porque, como eu falei para vocês, o nosso sistema, ele repele, ele não gosta, falando numa linguagem bem simples, de impugnações genéricas. Então, a chance do seu recurso ser provido, se ele for um recurso com impugnações, com teses genéricas, é muito pequena. Então, ele tem que apontar na decisão do juiz exatamente quais são os pontos que merecem reforma para que o recurso dele tenha ali chance de ser provido. E isso só vai acontecer se a decisão ela estiver bem fundamentada. Além disso, esse princípio também tem relação com o princípio da imparcialidade do juiz. Por quê, gente? Porque é através da motivação que você vai poder ver quais foram os reais motivos que levaram aquele juiz a decidir daquela forma. E assim fica mais tranquilo para você conseguir entender que não houve ali uma perseguição política, que não houve ali uma decisão baseada em amizade, em inimizade. Por mais que o juiz seja um ser humano, ele seja uma pessoa que tenha suas próprias convicções, ele não pode decidir com base em amizade, em inimizade, com base em opiniões, amizades íntimas. Enfim, ele não pode decidir com base em perseguição política, ele tem que ser imparcial. E a forma dele mostrar que ele decidiu de forma imparcial é fundamentando a sua decisão. Então, se a decisão não tem motivação, não tem fundamentação, vai ser um verdadeiro obstáculo para que a parte consiga exercer o seu contraditório. Ou seja, como que a parte que foi prejudicada, que perdeu ali o processo, vai poder recorrer se a decisão não foi motivada? Além disso, é através da motivação das decisões judiciais que a coletividade vai manter a sua confiança no Poder Judiciário, saber que o processo vai ser decidido da forma mais justa possível. Então, eu trago até aqui um questionamento para vocês. Por exemplo, os processos que vão até o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes são decisões irrecorríveis, porque você não tem como recorrer de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Em muitas decisões, eles já dão ali a palavra final. Então, nesses casos, por exemplo, que não vai ter recurso, por que é importante a motivação das decisões judiciais? Exatamente por isso, gente, para garantir a segurança jurídica e a confiança que as pessoas têm, que toda a coletividade tem, dentro do Poder Judiciário. Então, saber que foi uma decisão justa, dada por um juiz imparcial, que não teve ali motivos de perseguição política ou até mesmo de amizade, e garantir com isso que as pessoas e que toda a sociedade mantenha a sua credibilidade nas instituições do Poder Judiciário, dentro daqueles juízes, aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal, que as suas decisões às vezes vão ser irrecorríveis, mas mesmo assim elas precisam ser fundamentadas. Outro princípio também importante que vai cair na nossa prova é o princípio do contraditório. Então, gente, o princípio do contraditório, ele, como eu falei para vocês, é aquele princípio que dá direito da pessoa, da parte no processo,
dar a sua versão dos fatos. Então, toda história tem dois lados e no processo também é assim. É a oportunidade que a parte vai ter de explicar a sua versão dos fatos, apresentar suas provas, falar sobre uma prova que foi apresentada pela outra parte. E a completa realização do contraditório, ela só vai ocorrer quando tiver ali uma real paridade de armas entre as partes, ou seja, uma igualdade real entre as partes. E como que o ordenamento jurídico vai garantir essa igualdade real entre as partes? Gente, através da Defensoria Pública, por exemplo, através da gratuidade da justiça, através de prazo em dobro que é dado, por exemplo, para a Defensoria Pública. Através desse tipo de mecanismos é que vai ser garantida a igualdade real entre as partes dentro de um processo. Na aula dos princípios, eu falei um pouco sobre essa questão dele não ser absoluto. Aliás, como regra geral, os princípios não são absolutos. Lógico, a doutrina fala da vedação à tortura, por exemplo, que seria absoluta, mas como regra eles não são. Todos eles têm ali uma exceçãozinha onde o princípio, né, ele vai ser, entre aspas, não aplicado, digamos assim. E o princípio do contraditório ele não é diferente. Eu gosto muito de um livro de processo civil que é do professor Daniel Assunção. E nesse livro eu encontrei esses exemplos que eu vou falar para vocês. Por exemplo, eu, Jaíse, processo a Maria por conta de um acidente de carro. Só que esse acidente nunca aconteceu. Na verdade, eu tô querendo tirar uma vantagem, digamos assim. Aí eu processei a Maria. Eu inventei que ela bateu meu carro, que eu queria que ela pagasse. Só que isso nunca aconteceu. Ou seja, eu estou errado. Aí, na hora de intimar a Maria, o sistema lá da justiça colocou uma Maria da Silva que tinha o mesmo nome da Maria da Silva que supostamente eu tô dizendo que bateu o meu carro. Ou seja, intimou a pessoa errada. A Maria da Silva não se manifestou no processo, que não tinha nada a ver com ela. E aí, no final das contas, eu não consegui provar que alguém tinha batido meu carro e eu perdi a ação. Então, a Maria da Silva, mesmo sem ela ter sido citada, mesmo sem ela ter sido intimada para o processo, ela saiu vitoriosa na causa. Então, qual seria o sentido de eu anular todo esse processo onde ela saiu vitoriosa para ela poder se manifestar, sendo que ela já ganhou o processo? Então é isso que a doutrina fala, que em alguns casos o princípio do contraditório, por mais que ele não tenha sido aplicado, ele não vai gerar a nulidade, então ele não é absoluto. Há exceção nesses casos onde ele não traz prejuízo para as partes, portanto, ele não vai gerar nulidade em toda e qualquer situação. Vai ter situações em que o princípio do contraditório não vai precisar anular todo o processo, como eu falei para vocês, porque ele não causou, a sua não aplicação não causou ali nenhum prejuízo para aquela parte que saiu vitoriosa. Além disso, gente, o princípio do contraditório ele é formado por dois elementos, que é a informação, ou seja, você saber que existe um processo, você saber que você está sendo processada e a possibilidade de reagir. Então, além de você saber, você tem que ter ali a oportunidade de reagir àquele processo que você tomou conhecimento. Seja ela para você se posicionar de uma forma positiva ou negativa, você tem que ter a oportunidade de saber que aquele processo existe e a oportunidade de você poder se posicionar sobre aquele processo. Então, por conta desse princípio, eu trouxe 2 artigos do Código de Processo Civil que são super importantes na prática, que eu falei também na nossa aula de princípios e que eu queria que vocês dessem uma lida com muito carinho nesses artigos, memorizassem eles. Não precisa decorar, basta você entender o que o artigo está querendo dizer, quais são eles. Em virtude do princípio do contraditório, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, eu não posso, como juiz,
dá uma decisão contra uma parte sem dar a ela a oportunidade de se manifestar. É isso que o artigo fala, gente. Então, memorizem essa situação, que o juiz não pode decidir no processo sobre uma situação sem que a parte tenha se manifestado sobre ela. Além disso, tem um outro artigo que fala praticamente a mesma coisa, do CPC também, que diz assim: com base no princípio do contraditório, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha se dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, se ele não deu às partes a oportunidade de se manifestar sobre um assunto, ele não pode decidir em nenhum grau de jurisdição, ainda que seja uma matéria que ele devesse se manifestar de ofício, porque ele sempre tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem. Além disso, o princípio do livre convencimento motivado do juiz também é super importante, que é aquilo que a gente conversou há pouco sobre a ação civil pública. O juiz, ele pode decidir da forma que ele bem entender. Ele não fica vinculado a um laudo pericial, a um parecer do Ministério Público, por exemplo. Ele pode decidir da forma que ele bem entender, desde que ele fundamente no processo a sua decisão. Então, o que esse princípio fala é que o juiz não fica vinculado ao parecer do Ministério Público. Memorizem isso. Por mais que haja um parecer do Ministério Público, um laudo pericial, o juiz pode decidir de forma diferente através do seu livre-arbítrio, motivando a sua decisão. Gente, por fim, para a gente finalizar a nossa revisão, o princípio da boa-fé processual. Então, gente, o princípio da boa-fé, ele estabelece, como o próprio nome fala, uma norma de conduta, um comportamento que deverá ser adotado pelas partes no processo. E quem são essas partes? São os sujeitos processuais. Então, durante o processo, em momento algum, as partes devem agir com a fé, por exemplo, querendo tirar vantagem de alguma forma, escondendo ou falsificando provas, mentindo fatos, prolongando indevidamente o processo, ou até mesmo ajuizando ações por motivos de perseguição política, como é o caso, por exemplo, que nós conversamos sobre a ação popular. Bom, turma, essa foi a nossa revisão, todo o conteúdo que está na nossa prova. Eu, assim, acho que não esqueci de falar absolutamente nada que consta na nossa prova nessa revisão. Mesmo assim, se vocês quiserem que eu repita algum conteúdo, vocês podem me falar comigo. Eu repito sempre que vocês têm me procurado bastante e eu fico super feliz de ver que vocês confiam em mim e saibam que de tudo que eu puder fazer, eu sempre estarei à disposição. Eu espero que vocês se deem super bem na prova, tenho certeza que isso vai acontecer. Se vocês tiverem também algum problema, vocês podem falar comigo, que dentro das possibilidades que a faculdade der, eu sempre vou fazer o que eu puder para ajudar todos vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês nos estudos com essa revisão e até a próxima aula. Tchau!